Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de quinta-feira. Hoje é dia 8 de junho de 2023, feriado, muitas pessoas estão descansando, também tem pessoas que estão trabalhando, mas que Deus possa abençoar a sua tarde, a sua noite desta quinta-feira, você que está trabalhando, você que está descansando, está mais tranquilo hoje, que Deus possa abençoar a vida de vocês, toda a sua casa, toda a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está viajando, você talvez que vai emendar, né? Tem pessoas que vão emendar hoje, amanhã, sábado, domingo, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, aonde vocês estiverem. Já estivemos orando hoje de manhã, pedindo que Deus venha abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua viagem, abençoar todos os seus. Você que está precisando de um milagre na saúde, estamos orando, estamos crendo no poder de Deus, que Deus possa, né, te curar, te dar saúde, do alto da cabeça às plantas dos pés. Nesta tarde, receba saúde no seu corpo físico, nas suas emoções, na sua vida espiritual também, porque tem muitas pessoas, né, que precisam de uma cura espiritualmente, estão fracas, desanimadas, não conseguem mais orar, né, não conseguem mais ter comunhão com Deus como outrora elas tinham. Então, Jesus pode te curar nesta tarde espiritualmente também, renovar a sua fé, renovar as suas esperanças. Nós sempre falamos aqui, não podemos parar nem desistir, irmãos. A nossa vida espiritual não podemos estacionar, nem parar. Porque quando paramos, observa para você ver, quando nós tiramos uma férias espiritual, vamos falar assim, quando deixamos de orar, de nos alimentar na palavra, quando deixamos de ir na casa do Senhor, se você já percebeu tanto que nós enfraquecemos espiritualmente, é da mesma forma que era como se nós deixássemos de comer o arroz e o feijão, o nosso físico vai enfraquecer. Assim também a vida espiritual, quando deixamos de orar, quando deixamos de congregar, quando deixamos de nos alimentar na palavra de Deus, já observou que ficamos fracos? Ficamos desanimados? Perdemos o interesse? Ficamos doentes espiritualmente? Isso é uma realidade. Isso acontece na sua e na minha vida. E depois, irmãos, para recuperar aquele ânimo, para voltarmos como estávamos, irmãos, não é fácil. Já observou? Muitos queixam, falam, nossa, como eu tinha facilidade de orar, eu tinha uma facilidade de jejuar, eu tinha uma facilidade de fazer a obra de Deus, eu visitava, eu orava, eu fazia aquilo, eu jejuava, eu pregava, eu louvava. Hoje eu tenho uma dificuldade, já observou? Quando nós paramos, quando nós estacionamos, nós começamos a ficar doentes espiritualmente. Começamos a ver defeito, começamos a medir se a pessoa cantou bem, se ela pregou bem, e começamos a ver erros, e mais criticamos do que recebemos. Já observou isso? Quando estamos nessa situação, irmãos, precisamos, né, de um renovo, né? Precisamos de nos vivificar em Cristo, voltar, né, nos humilhar, buscar. Eu sei que não é fácil, mas devemos buscar a fonte que é Deus, é no joelho. Muitas das vezes eu chego aos pés do Senhor, não me deixe eu perder o ânimo, não deixe eu perder, né, a ousadia, não deixe eu perder o foco, Senhor. Me ajuda nas minhas fraquezas, me dá força para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Como é difícil ler a Bíblia, irmãos. Como temos dificuldade de ler e quando lemos não entendemos. Então precisamos, irmão, nos esforçar. Quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, irmãos, eu não entendia nada. Mas eu fui orando, pedindo a Deus, uma postura de humildade, não uma postura que eu já sei, não, uma postura de humildade, coração aberto, querendo aprender. Irmãos, mas foi muito bom. Hoje a gente compreende muito mais do que antes. Né? Eu sempre falo para os irmãos que os irmãos possam
ter o hábito de ler a Bíblia uma vez por ano. Tira um tempinho, uns 15 minutos por dia dá. 15 minutos por dia. Você lê 3 capítulos diários. Uns 15 minutos. Você lê a Bíblia em um ano. Isso tudo é bom para que nos dê uma visão geral da palavra de Deus. Porque não podemos pegar um texto e tirar um ensino, uma doutrina dali. Precisamos ter uma visão geral de Deus. Uma visão geral que Deus tem, né, na Bíblia Sagrada. Então é muito importante nos alimentarmos da palavra de Deus. Como eu disse aqui, como nós nos alimentamos do arroz, do feijão, do leite, dos alimentos básicos que nós precisamos para a sobrevivência, assim precisamos também do alimento da palavra de Deus para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência espiritual. Não podemos, irmãos, né, deixar nós morrermos espiritualmente. Né, ficarmos doentes, anêmicos espirituais, a ponto de morrer espiritualmente. Não podemos, irmãos. Precisamos, mesmo que estamos fracos, precisamos pedir ao Senhor que Ele renova as nossas forças, que Ele nos ajude, que Ele nos dá graça, que Ele possa nos dar as mãos e nos colocar de pé. Mas depende de mim e de você. Precisamos tomar uma atitude. Orar mais, ler mais a Bíblia, querer, irmãos. Precisamos de querer ter uma intimidade com Deus. Precisamos ansiar. Precisamos desejar. Precisamos querer ter essa intimidade com Deus. Ah, irmãos, com certeza vai acontecer isso aqui, ó. Palavra do Senhor, capítulo 7 de Mateus, no versículo 24 em diante. Olha que tremenda é a palavra de Deus. Olha o resultado daquele que ouve os ensinos de Jesus e põe em prática. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, aqui Jesus estava terminando o sermão do monte. Olha só o que Jesus fala para o público que estava ouvindo ele. No versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Que coisa tremenda, né? Agora nós vamos ver, aí olha o que vai acontecer. Eu ouço a palavra de Deus, eu pratico. Eu ouço a palavra de Deus e pratico. Olha o que acontece. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que coisa tremenda. Aqui é uma palavra figurativa que Jesus está falando, que nós somos um edifício construído. Podemos estar construídos sobre um banco de areia ou sobre a terra, ou podemos construir o nosso edifício sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra, porque o próprio Cristo é a palavra de Deus. Os resultados são totalmente diferentes. Aqui nós vemos que aquele que ouve a palavra do Senhor, as palavras de Jesus e pratica, é semelhante a um homem prudente. Ele é prudente. A prática aquela pessoa que ouve e pratica, essa pessoa é prudente. Ela age com prudência, ela age com entendimento. Aí ela sabe que o dia mau vai vir. Ela sabe que vai vir ventos, vai vir chuva, vai correr rio, vai soprar, vai combater a casa espiritual dele. Para todo mundo ver, irmãos. Independente aonde a sua fé está firmada, o dia mau vem. Vem ventos, vem tempestades, vem combater aquela casa, desce chuva, corre rios, assopra o vento e combate aquela casa. Mas ela não cai. Por quê? A vida da pessoa está edificada sobre a palavra de Deus. Ele vive pelas promessas de Deus. A fé dele não está no homem, não está no pastor, não está no presbítero, não. A fé dessa pessoa está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus sempre fala, é a nossa bússola, é o nosso GPS. Aqui está tudo que nós não podemos fazer e o que devemos fazer. A Bíblia não é um livro de proibições. Aqui também Jesus
Deus, né, os escritores inspirados por Deus escreveram aquilo que devemos fazer. Devemos ser bons, generosos, amar o próximo, amar a Deus, né? E assim vai. Porque a Bíblia nos impõe limite. Porque se não impor, nós perdemos a regra e saímos debaixo das bênçãos de Deus. Então tem limite, mas também ela ensina o que devemos fazer, como devemos nos portar. Então Jesus, né, depois que ele termina o Sermão do Monte, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que agora, né, que sofrem por causa da justiça, e assim vai, que ele termina aquele sermão e fala, né, todo aquele que escuta estas minhas palavras e pratica, eu vou comparar ele como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha, sobre um alicerce firme, sobre um alicerce de rocha duro, firme. Agora, as outras pessoas, e aquele que ouve estas minhas palavras, né, aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu chuva, correram rios, assopraram vento, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Já observou naquela época, aqui na época de Cristo, Cristo usava essas comparações para que o povo pudesse entender. Naquela época, para construir a casa, eles tiravam ali, cavucavam, né, tirava ali, acertava, alinhava sobre rocha. Muitas vezes eles cavavam o alicerce sobre as rochas. Imagina, né, escavar em cima de uma pedra. Tanto que é duro. É difícil, leva tempo. É trabalhoso, cansativo, é árduo. Imagina você cavucar, fazer um alicerce sobre a rocha. Cavucar, não tinha equipamento igual hoje. Tecnologia diferente. Eles cavucavam, eles furavam o alicerce da casa sobre a rocha, tanto que era duro. Agora o alicerce sobre a areia, você já cavucou sobre a areia, até com a mão você tira. Né? Até com a mão você faz um buraco na areia. É muito mais fácil. Então subentendemos que para construir a nossa casa espiritual sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, é muito mais difícil. Por quê? Temos que entrar no caminho da renúncia, da obediência, né? Obedecer a Deus, estarmos ligados com Deus, estarmos em intimidade com Deus, estarmos negando a nós mesmos e procurando agradar a Deus, sendo agradáveis a todos, se possível. Devemos perdoar, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agora, quem faz o alicerce sobre a areia é de qualquer jeito. Não observa e não obedece. Ela faz do jeito que ela quer. Ela faz da maneira que ela quer, da maneira que ela pensa, da maneira que ela deseja. É muito mais fácil. Até com a mão você faz, né? Fura uma valeta para fazer o alicerce da casa. Mas a diferença é que quando o dia mau chegar na sua casa, na sua vida, na minha vida, vai ter diferença. Aquele que não está firmado, que não fez, né? Aquele que não fez o alicerce sobre a pedra, com certeza ele não vai subsistir no dia mau. No dia da doença, no dia da fraqueza, no dia que você não estiver bem, no dia que nós formos confrontados, no dia que o inimigo se levantar contra nós, ela não vai suportar. Porque a casa espiritual dela, nossa casa espiritual, a casa espiritual dessas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, ela está estruturada sobre areia. O vento vem, a enxurrada vem, leva aquela areia e derruba aquela casa. E a Bíblia nos diz que a casa caiu e foi grande a sua queda. Foi grande. Então tem toda a diferença entre aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Precisamos da palavra de Deus, irmãos. O Senhor deixou escrito para nós, não é só para nós conhecermos, principalmente para pôr em prática. Do que adianta eu conhecer e não praticar?
Estamos aqui diariamente, todos os dias de tarde, trazendo uma palavra sempre de ensino. Sempre dentro da palavra de Deus. Palavra simples, mas que devemos pôr em prática. Eu não trago aqui uma palavra difícil que os irmãos não entendam, ao contrário, é um arrozinho com feijão. Mas com esse arrozinho e feijão, que você vai entrar no céu. Né? Se você comer esse arrozinho e feijão simples, essa palavra simples, vai te levar para o céu. Se você obedecer. Se você pôr em prática, eu não estou ensinando coisas de mim mesmo. Não, o pastor Euripides está trazendo uma doutrina dele. Não. Sempre aqui na Bíblia. Interpretando da maneira simples. Fazendo uma exegese correta da palavra. É simples a palavra de Deus. O que precisamos é obedecer. E é o que o Senhor quer de nós. O Senhor Jesus mesmo aqui acabou de trazer aquele sermão lindo do monte, a sermão da montanha, que confrontou o povo ali, ficou assustado, porque o Senhor começou a falar bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram. Eles pensavam contar, vixe, mas o que esse homem está falando? Eles achavam que feliz é aqueles que sorriem, feliz é os que estão por cima, feliz é os que estão ganhando, estão, né, como se diz, estão conquistando, mas Jesus vem e mostra ao contrário, no reino de Deus, é o contrário do reino deste mundo. Por isso que eu falo, o crente ganha quando ele perde. Muitas das vezes, irmão, temos que abrir mão da nossa razão. Se for dar conflito, for dar problema, abre mão. Abre mão da sua razão, se humilha, pede perdão. Se for para dividir, deixa ele levar, a outra pessoa levar. Não faz questão de pouca coisa não, irmãos. Se depender de nós, temos que fazer tudo para ter paz com todos. Agora tem muitas pessoas que brigam por causa de coisa tão pequena, irmãos. Por causa de uma blusa, né? Por causa de uma calça, por causa de uma coisa tão briga, arruma uma confusão. Não, irmão, abre mão, ceda, se humilha diante de Deus, peça perdão, mesmo que você não esteja errado. Isso é muito lindo diante de Deus. Isso Deus espera de nós. Então Jesus compara dois grupos, o que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Aí quando vir a chuva, rios, ventos e combate aquela casa, a que ouve e não pratica, ela vai desmoronar. Ela vai sentir. Mas o que ouve e pratica a palavra de Deus, ela tem estrutura. O vento vai vir, ela vai balançar a casa, ela vai sentir o vento, vai sentir a correnteza, vai sentir, né, o ardume, mas não cai. Ela está firme. Pode vir luta que for, ela continua firme. Por isso que o Senhor, né, ainda falando hoje, o Senhor quer que nós nos animamos. Não podemos desanimar. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos viver a palavra. O mundo está aí oferecendo tantas e tantas perdições, tantos e tantos caminhos fáceis para seguir. A porta que leva à perdição eterna é larga, irmão. Não precisa de renúncia. Você vai de qualquer jeito. Porta larga entra de qualquer jeito. Vai prostituindo, vai mentindo, vai roubando, vai caluniando, vai desejando mal para os outros. Vai de qualquer jeito, vai. Caminho estreito, vai de qualquer jeito. Agora, o caminho estreito que leva à salvação precisa de renúncia. Lógico, as obras não salvam. É a nossa fé em Cristo. Mas a partir do momento que temos um compromisso com Cristo, precisamos ter boas obras. Precisamos andar como Ele andou. Não adianta eu falar que sou um cristão e não praticar a palavra. O povo mesmo vai ver e vai me condenar, as pessoas lá fora. Ah, mas que lá não é crente? Olha lá o crente fazendo isso. Olha lá o crente fazendo aquilo. O mundo está de olho em nós. E muitas das vezes escandalizamos. Né? Muitas das vezes damos escândalo, fazemos escândalo e os outros ficam nos criticando. Já observou que quando as pessoas que não têm compromisso com Deus fazem as coisas erradas, ninguém fala. Mas quando é um pastor, quando é um obreiro, já viu? Como é que todo mundo fala? Então tomemos cuidado. Possamos orar que o Senhor venha nos guardar. Para que não sejamos causa de escândalo. Mas sim que os outros possam ver em nós. Não, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. E tudo que ele faz, tudo que ela faz, a gente vê que é sincera. A gente vê que é uma pessoa temente a Deus. É uma pessoa que procura
não escandalizar. Porque tem pessoas que falam, não estou nem aí com os outros pensam de mim. Cristão não pode falar isso, irmãos. Escuta aí, um minutinho. Muitos dizem, não estou nem aí que os outros pensam de mim. Ninguém põe um grão de arroz aqui dentro da minha casa. Não estou preocupado que os outros falam de mim. Cristão não pode agir dessa forma. Cristão deve ter uma boa reputação. Se possível, ter paz com todos. Paulo fala nas suas cartas que se os outros vissem ele comendo carne e pensasse que ele estava comendo carne sacrificada, ele falou, nunca mais eu como carne, por causa da consciência, para não fazer tropeçar aquele irmão que é mais fraco. Nem carne ele não comeria mais. Está lá em Coríntios. Por causa da consciência, porque ele poderia tanto, com a sua atitude, tanto levar pessoas a Cristo como afastar, por causa da consciência, para não fazer escandalizar, ele nem comeria mais carne. Assim somos nós. Um exemplo. Se eu vestir uma bermuda, se eu vestir uma bermuda e sair na rua, eu ver que as pessoas estão me criticando, quer dizer, eu vejo que aquilo lá está atrapalhando a minha fé, eu não uso mais bermuda. Por amor a Cristo. Para não fazer aquele irmão tropeçar. Eu não vou chegar falando, estou nem aí com ele, que eles pensam de mim. Não, eu preciso ter postura de cristão. Se alguma coisa eu estou fazendo e vai levar alguém tropeçar e cair, eu vou mudar de atitude. Isso é renúncia, irmãos. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Para mim não fazer ninguém tropeçar, e eu mudo se for preciso, eu mudo de rumo, mudo de postura, eu tenho que mudar o eu, não é para agradar as pessoas, para não servir do quê? De tropeço. E tem muitas pessoas que falam, tô nem que os outros pensam de mim, tô nem com o meu vizinho. Não, dê bom testemunho. Se aquilo que você está fazendo o seu irmão pecar, não faça. Mulher, você que é mais, infelizmente as mulheres são mais visadas nisso, você que põe uma roupa que talvez chama atenção, e você está vendo que as pessoas estão te olhando, estão comentando, tanto na rua como na igreja, não usa aquela roupa, irmão. Tampa o decote, usa uma roupa mais larga, mais comprida, para não fazer as pessoas pecar. Porque senão, você vai ser cúmplice daquela pessoa que está pecando. Você está escandalizando. Isso em todas as áreas da nossa vida. Precisamos se preocupar naquilo que eles pensam de nós. As pessoas precisam ver em nós algo diferente, bom. Ali vai uma serva de Deus. Ali vai um servo de Deus. É nesse sentido. Já tem pessoas, não estou nem que falam de mim. Não podemos agir dessa forma. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes, separados, somos santos, somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? É desafio para nós. É um desafio para nós, mas é possível porque nós dependemos de quem? Do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo e nós vivemos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. De agora em diante, quem guia minha vida é o Espírito de Deus. Amém? Está aqui o caderno de oração. Você tem toda a liberdade para mandar os seus pedidos. E nós vamos estar anotando. E eu tenho a obrigação, um compromisso, de estar orando pelos pedidos de oração. Amém? Oremos nesta tarde de quinta-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de quinta-feira. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando uma palavra do Senhor com os nossos ouvintes. Eu agradeço, Senhor, Pai, por cada porta aberta, por cada pessoa que está nos ouvindo nesta tarde, que parou para ouvir essa simples mensagem. Senhor, hoje nós falamos dos dois alicerces, Pai. A diferença, aquele que pratica, ouve e pratica a palavra, daquele que só ouve e não pratica. A diferença é enorme. Quando vinha um dia mal, quando vinha a provação, aquele que não pratica certamente vai perecer. Mas o Senhor tem nos sustentado com a tua graça. O
Senhor tem nos dado graça, por isso estamos aqui sustentados pela tua graça. Senhor, nos ajuda a construir a nossa construção espiritual sobre a rocha que é a palavra, que é Cristo. Nos ajuda, Pai, a nós fundarmos a nossa casa espiritual na rocha que é Cristo. Porque o dia mau chega para todos nós. O dia mau chega, o vento vem, as correntes vêm, a chuva forte vem. Mas se estivermos firmados em Ti, Senhor, alicerçado em Jesus, nós não vamos sucumbir, porque é Jesus que nos sustenta, aleluia. Senhor, nesta tarde eu quero pedir, visita os nossos ouvintes. No início desta gravação, Pai, eu senti que o Senhor queria falar com aqueles que estão fracos, desanimados, aqueles que estão, Senhor, pensando que não vão conseguir, meu Pai, caminhar neste mundo. Deus, visita todos que estão fracos espirituais. Meu Pai, levanta o caído, fortaleça o fraco, dá ânimo para os nossos ouvintes. Pessoas que estão desanimadas espiritualmente, dá ânimo, Senhor. Renova as forças dos nossos irmãos e irmãs. Meu Deus, tira todo o desânimo, tira toda a doença espiritual, todo desânimo, Pai. Senhor, todo pensamento contrário. Pessoas que foram magoadas, pessoas que foram humilhadas na igreja, pessoas que foram decepcionadas. Deus, levanta ela, que ela possa olhar para Cristo, que ela possa confiar no Senhor, porque muitos olham para o homem e são decepcionados. Mas eu convido, Senhor, ajuda essas pessoas a abrir os olhos espirituais e olharem para Cristo Jesus. Senhor, eu não posso fazer nada, eu não morri na cruz para salvar ninguém, sou apenas um vaso de barro, aqui, Senhor, intercedendo juntamente com os nossos irmãos, clamando pela tua misericórdia, clamando pela tua graça, Senhor. Alcança os lares nesta tarde, Senhor. Alcança os nossos ouvintes. Repreenda toda sorte de enfermidade. Repreenda todo mal nesta tarde, Senhor. Que toda dor desapareça. Depressão, angústia, ansiedade. Em nome de Jesus, vai embora. Todo pensamento contrário, pensamento de morte, pensamento de desânimo. Deus, no nome de Jesus, trabalha na mente, trabalha no coração, trabalha no físico, na alma, no espírito. Senhor, dá graça para os nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco nesta tarde de quinta-feira. Pai, que todo mal curva-se diante do Senhor, que toda doença seja repreendida diante do Senhor. Deus, visita as famílias, visita os filhos, netos, esposa, visita toda a família nesta tarde e ministra a cura, ministra a bênção, ministra a libertação. Meu Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão de folga hoje, Pai, abençoa. Aqueles que estão trabalhando, abençoa da mesma forma. Os que estão viajando, vão viajar. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos ouvintes. Que a bênção do Senhor possa vir nesta tarde sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está orando conosco. Deus, o Senhor é Deus de milagre. Visita os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita cada nome, cada pedido. E Deus, confirma a bênção, confirma o milagre, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa a tarde, a noite dos nossos ouvintes. Aonde esta oração chegar, Deus, muda a circunstância, muda essa situação, faz milagre. Esta mãe que está orando pelos filhos, esse pai que está orando pelos filhos, essa pessoa que está intercedendo pela sua saúde. Deus, toca, Senhor, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual. Toca nesta tarde, ó Deus, e faz o milagre. Pai, faz o milagre na vida dos nossos ouvintes. Pai, todos sonhos e projetos possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, toma posse da tua bênção, do teu milagre. Confia, creia no poder de Deus. Lembre-se que a sua casa deve estar estruturada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Aí você vai suportar as adversidades desta vida tranquilo,
porque o Senhor vai estar sustentando a sua casa espiritual. Amém? Toma posse desta palavra, compartilhe, você que ouviu e orou conosco, eu venho pedir. Compartilhe esta mensagem, esta oração com todos os seus contatos. Isso. Seja uma pessoa do bem, fazendo o bem, compartilhando a palavra de Deus. Amém? E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, na oração da madrugada, com mais uma oração, orando, implorando a Deus em favor de todos os pedidos. Então pode enviar o seu pedido, o WhatsApp está aí na tela. Quiser falar conosco, qualquer assunto, está aí na tela. Pode enviar o seu pedido, pode enviar a sua dúvida, qualquer assunto quiser falar conosco, nós vamos estar te respondendo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e vamos ouvir um testemunho e até às 0 horas, se Deus quiser. A paz do Senhor, irmã Débora, pastor Euripes, aqui é a Aparecida de Redenção no Pará. Até que enfim, graças a Deus, hoje eu vou dar meu testemunho, irmã. Quase um ano, né? A gente nessa batalha, nessa luta. E falar para vocês que, graças a Deus, agradeço primeiramente a Deus, que é o nosso Senhor, que põe as palavras na boca de vocês para orar pela gente, pelo nossos pedidos de oração, que vocês sempre estão intercedendo por nós, sobre o caso do meu filho Rodrigo, a questão que estava na justiça, que eu tinha receio da pessoa que fez o mal com meu filho não ser punido, mas graças a Deus ele foi, irmã. A sentença dele saiu antes de ontem, já tem 8 meses que ele se encontra preso, ele pegou uma pena razoável, né? Não venha devolver a vida do meu filho, eu sei disso. Mas em Deus do começo, o Senhor está com nós, sempre fazendo a justiça por nós, né? Porque a gente tem pedido muito que Deus tocasse naquele juiz, para que ele viesse dar um pouquinho de alívio, né, para o meu coração como mãe, para a família. E eu só tenho a agradecer. Um dia eu falei para a senhora que um dia eu ia contar a minha bênção. Porque sempre eu passava áudio pedindo oração, pedindo intercessão, né, por essa causa. Mas eu sabia que um dia eu ia contar a minha bênção, a minha vitória, o meu milagre. Aliviou um pouquinho meu coração, porque não existe ex-filho, né, irmã? Eu quero falar para vocês também, que eu ouço, para os ouvintes, que eu ouço todos os dias a oração, o milagre que Deus faz na vida de cada um de vocês. E eu sabia também que um dia eu ia falar também, né, do amor de Deus, o cuidado de Deus por nós. E vocês que estão igualmente eu, que já tem 4, 5, 8, um ano sem a resposta, mas Deus está trabalhando. É que nem o pastor fala, né, que o nosso agir não é o agir de Deus, né? Deus, ele nunca tarda, ele nunca falha, Deus nunca escreve certo por linha torta. Isso não é verdade. Deus sempre age na hora dele, do jeito dele. Não existe nada torto para Deus, nunca existiu. É na hora dele. E foi com isso que eu me apeguei, esperando a vontade dele, né? E agradecendo todo dia. A gente tem que agradecer até antes da vitória chegar, porque a gente sabe que ela vai vir. Então eu agradeço a todos os irmãos, as irmãs que têm orado por nós. E vocês confiam, né? Confiem em Deus, que Deus também vai julgar a causa de vocês. E todos ficam na paz do Senhor. Eu tô contente, né? Eu tô um pouco feliz. E graças a Deus, gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu tenho certeza que essa é uma das primeiras de muitas que ainda virão. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, pastor e pastora, que Deus abençoe imensamente mesmo.